Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos, tanto os que estão aqui presentes, quanto aqueles que nos acompanham pela internet, pelo Facebook. É com muita alegria que estamos aqui hoje. Já estivemos de manhã, já tivemos o privilégio, pela parte da manhã, de entoar cânticos a Deus e de ouvir da sua palavra. E agora à noite, mais uma vez, temos esse privilégio. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé e vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 115. Nós iremos ler o Salmo 115, do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 115, versículo 1 diz o seguinte: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que faz morada em nossos corações. E nos ajuda, Senhor, a termos sempre corações quebrantados e que sempre possamos colocar, Senhor, a Ti em primeiro lugar. Que a glória, ó Pai, seja dada a Ti e a Ti somente, hoje e para sempre. Fortalece a Tua igreja, ó Pai, que estejamos unidos neste propósito. Oramos a Ti agradecidos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, o Salmo 115, ele traz um contraste aqui muito interessante, parecido até com aquele contraste do Salmo 1, que a gente está vendo dia de quarta-feira. Aqui no Salmo 115, ele vai fazer uma distinção. O primeiro grupo que ele vai tratar aqui é daquelas pessoas que adoram ao Deus verdadeiro, ou seja, ao Deus da Bíblia. E aqui vai dizer logo no início do Salmo, o salmista pede para que a glória seja dada apenas a esse Deus. E a gente vai ver ao longo da Bíblia, muitas vezes, Deus dizendo que não divide a glória dele com ninguém. E ele diz isso simplesmente porque Deus é o único Deus verdadeiro. Então não faria sentido a glória ser dividida se há apenas um único Deus. E é por isso que o salmista aqui, logo no início, ele vai orar desta forma, que não seja a nós, mas que a glória seja dada a ti. Continuando o Salmo, também vai aparecer aí um segundo grupo de pessoas, que é aquelas pessoas que não adoram ao Deus da Bíblia. Essas pessoas também são aquelas que nos questionam muitas vezes, dizendo assim, afinal, onde está o teu Deus? Normalmente essa pergunta vem quando a gente passa por um momento de crise, um momento de tribulação, um momento de tristeza. Então, nesses momentos que a gente se encontra totalmente, digamos, afligidos, totalmente sensíveis, é muito comum a pessoa chegar com a gente e falar, mas e o teu Deus? Cadê ele, afinal? Essa pergunta já é desde antigamente, por isso que ela aparece aqui no Salmo. E aqui o salmista ele dá a resposta definitiva para essa pergunta. O salmista responde, onde está Deus? E ele diz, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, apesar da pessoa que está perguntando não ver Deus, ou não acreditar, não crer em Deus, Deus não vai mudar por causa disso. Deus é Deus, e Ele está no seu trono, e lá do seu trono, Ele reina de forma soberana sobre tudo e sobre todos. Se a gente fosse continuar lendo o Salmo, a gente vai perceber uma outra diferença muito importante. O salmista vai dizer aqui que esse segundo grupo, que é o grupo que não adora ao Deus verdadeiro, é o mesmo grupo que vai adorar imagens, que vai adorar esculturas, que vai adorar o dinheiro, que vai adorar a si mesmo. Esse segundo grupo é aquele grupo que adora coisas que ele mesmo faz, coisas que ele mesmo pode fazer. Mas o salmista vai dizer que aquele que adora um objeto acaba se tornando cego. Porque o objeto ele tem olhos, mas não vê. Ele tem ouvidos, mas não ouve. Da mesma forma, este adorador, que adora esse objeto, também vai ficar surdo e cego espiritualmente. E o contrário também é verdade. Todo aquele que adora ao Deus verdadeiro também se torna vivo espiritualmente. Então, quando Deus quebranta nossos corações e quando a gente crê em Jesus,
a gente acaba se tornando vivo espiritualmente. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a única forma de você ter vida é crendo em Jesus Cristo, é crendo no único Deus verdadeiro. Então, não adianta as pessoas perguntarem onde está o teu Deus. Deus é soberano. E aquele que reconhece isso e aquele que crê nisso não será abalado. A gente pode até ficar triste, pode até ser atingido de uma certa forma, mas a nossa salvação já está em Cristo. Então, que possamos viver com essa segurança hoje e sempre, sabendo que na eternidade nós estaremos com Deus, adorando Ele para sempre e sempre. E neste momento vamos cantar então esse salmo, o Salmo 115.
Nosso Deus é o Rei das Nações e por isso que todos devem se prostrar diante dele. Vamos escutar neste momento os reis da terra.
para nós sempre confiar nele. Ter a mesma confiança do salmista. Quando perguntarem para a gente onde está o teu Deus, nós devemos falar: no céu está nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Vamos cantar agora os que confiam no Senhor. Bendito Deus e Pai, Senhor nosso, Deus que mudou o nosso coração e através do sangue de Cristo, do teu Espírito, Senhor, que agora habita em nós, somos moldados segundo o teu caráter, somos alinhados segundo o teu querer, e o Senhor nos modifica, nos transforma a cada dia, nos instruindo naquilo que o Senhor quer que façamos. A glória do teu nome. Muito obrigado, porque apesar de indignos, antes, Senhor, afastados dos teus caminhos, agora somos arrebatados como ovelhas, Senhor, e trazidos à tua presença para te louvar, para te adorar, para te bendizer, reconhecendo que só o Senhor é Deus, entre todos os deuses. Só o Senhor quer que o Senhor habita no trono do nosso coração, no trono da tua glória. Obrigado, Senhor, por este momento. Que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Que nós possamos sair daqui mais instruídos, mais preparados para combater um bom combate num mundo que persegue o teu povo e o teu nome, desonrando e fazendo segundo a sua própria vontade.
mas o Senhor nos instrua, o Senhor nos prepare cada dia, o Senhor renove a nossa fé, as nossas forças, e que o Senhor possa nos levar para um dia estarmos contigo, morando na morada celestial. É assim que nós esperamos, essa é a nossa esperança, e é assim que o Senhor certamente fará, segundo todas as tuas promessas. É o que nós pedimos. E tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Porque às vezes nós não somos nada. Deus é grandioso, Deus é poderoso, mas ainda assim Deus se importa conosco e demonstra o seu amor dia após dia. Vamos cantar então neste momento, Deus cuida de mim. Santo Deus,
nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos pelo teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, nos trazendo esperança, nos trazendo paz e alegria verdadeiros. Obrigado, Senhor, porque tens cuidado de nós dia após dia. Obrigado, Senhor, porque tens nos livrado de muitas coisas, da doença, dos perigos. E obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre com corações preparados para te adorar. E nos ajuda, Senhor, a sempre buscar a tua vontade e sempre buscar comunhão contigo. Neste momento, ó Pai, prepare o nosso coração para receber a tua palavra e que possamos recebê-la, ó Pai, com muita alegria, sabendo, ó Pai, que a tua palavra é a palavra viva que tens falado para nós. Capacita também o teu servo que irá trazer a palavra esta noite e fortalece, ó Pai, a tua igreja, hoje e sempre. É o que nós pedimos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos estar para Meus amados, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Pelas noites de domingo, nós estamos fazendo uma exposição do livro de Atos. E chegamos, irmãos, no capítulo de número 2. Nós estamos vendo aqui as origens cristãs da igreja cristã. Estamos vendo como tudo começou. Pela parte da manhã, estamos estudando o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, de maneira profética, ela aponta justamente para o livro de Atos. Quando, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, nasceria, ele seria morto, ascenderia aos céus. E agora, fazendo uma nova aliança no seu sangue, ele fez uma promessa para os discípulos de que apesar da sua ausência, a igreja continuaria e crescia por ele, por meio deles, através do derramamento do Espírito Santo. E nós vimos isso claramente, estamos vendo isso, para entender, irmãos, qual é a origem da igreja, e para entender também o que Deus quer que nós sejamos como igreja. Deus espera de nós, de cada família que se reúne como igreja, que tem algumas características que sejam cheios do Espírito Santo. Deus ele não quer menos disso do que nós. Então o livro de Atos, ele vem falar, irmãos, como deve ser a igreja. Então na noite do domingo passado, nós fizemos aqui uma introdução teológica, mostrando para vocês aquilo que nós não devemos ser. E mostrando para vocês, à luz do capítulo de número 2, que existem movimentos, comunidades, igrejas que estão completamente fora daquilo que Deus espera que seja uma igreja. E aqui no capítulo de número 2, eu queria ainda continuar, eu fiz uma exposição de princípios teológicos na primeira parte, e eu quero finalizar aqui olhando com vocês o capítulo de número 2, verso 42 a 47. E eu quero expor aqui, irmãos, também alguns princípios teológicos. Percebam que existem várias maneiras de nós entendermos a palavra de Deus. Então, um sermão pode trazer à luz princípios exegéticos, princípios hermenêuticos, princípios pastorais, princípios de aconselhamento bíblico. Então, hoje aqui, eu quero elencar alguns princípios teológicos, irmãos, que
mostram como a igreja deve ser. Eu quero que você observe isso, né? A nossa igreja foi organizada, né, no ano de 2018 e nós temos caminhado como igreja organizada de maneira oficial. E nós devemos olhar então para a palavra de Deus e ver o que Deus espera da nossa igreja. E nós temos que olhar para Atos dos Apóstolos para ver como se comportou a primeira igreja, para que esse comportamento seja reproduzido também em nossa igreja. E que possamos avaliar a nossa conduta, se realmente estamos praticando e tendo esses princípios, irmãos, na nossa igreja. Então vamos ler, por favor, mais uma vez. Lemos então Atos capítulo de número 2, verso 42 a 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar? Ó Senhor, por favor, Deus das Sagradas Escrituras, nós cremos que o Senhor fala pela Tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Por isso, Senhor, queima com a Tua verdade o nosso coração. Traz, ó Deus do céu, por favor, Senhor, a luz, as Tuas verdades para que possamos viver. E que o Senhor, por favor, não deixe a nossa igreja, Senhor, ser qualquer outra coisa, ó Deus, senão uma igreja obediente à Tua palavra, que viva a Tua palavra, Senhor, dia após dia. E que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, porque nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Ó Deus, por favor, anima, consola e traz zelo, Senhor, e felicidade às famílias que se reúnem aqui e que servem ao Senhor nessa igreja. Por favor, Senhor, abençoa-nos e ajuda-nos a Te servir com inteireza e alegria de coração. Pois essa é a nossa oração, pedindo as Tuas bênçãos nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, toda igreja sadia, ela, irmãos, tem algumas características. E Lucas, ele vai escrever Atos dos Apóstolos, narrando os fatos e aqueles eventos que fizeram a igreja cristã crescer. Lucas vai narrar, irmãos, durante os 28 capítulos de Atos, ele vai cobrir um período de 30 anos. E Lucas, ele vai narrar como 12 apóstolos amedrontados, com medo, se escondendo, pelo que havia sido feito ao seu mestre. Ele foi crucificado, o rabino nazareno, a quem eles seguiam, e eles com algumas mulheres, que também seguiam o Senhor Jesus Cristo, estavam, irmãos, se escondendo, com medo de terem a mesma sentença sobre a sua vida. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele ascende aos céus, derrama na festa do Pentecostes o Espírito Santo, e esses 12 judeus, agora cheios do Espírito, eles saem para cumprir a ordem de Deus. E o programa que estava estabelecido em Atos, capítulo de número 1, verso de número 8. Que está escrito assim, irmãos. Vamos ler todos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A partir desse momento, irmãos, agora cheios do Espírito, nós vamos ver então Lucas narrando
esse programa evangelístico, missionário de Deus, de alcançar até os confins da terra. E o capítulo de número 28, nós vamos ver então o apóstolo Paulo, irmão, chegando na Europa, na capital do Império Romano, ali na Itália, em Roma, pregando o evangelho e fazendo com que esse programa evangelístico aqui seja cumprido. E depois então vai alcançar, irmãos, como nós todos sabemos, né, a América do Norte e virá para a América do Sul, chegando aqui, como eu disse para vocês, tendo o primeiro culto reformado e a primeira missa em 1557, em 10 de março de 1557, foi celebrada no Rio de Janeiro, o primeiro culto reformado em solo sul-americano. E esse evangelho então alcança o Brasil. E nós temos visto, no poder do Espírito Santo, discípulos e aqueles que servem a Jesus continuar esse programa de evangelização. Então aqui está o início da igreja, e nosso objetivo então com esse sermão é mostrar para vocês que uma igreja cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, ela é capaz de cumprir aquilo que Deus tem para ela. Agora, o contrário também é verdade. Uma igreja fria, uma igreja que não tem ânimo, não tem zelo e não tem a plenitude do Espírito, não cumprirá esse programa missional de Deus, que Deus estabeleceu desde Atos dos Apóstolos para a igreja. Então, toda a igreja sadia, ela evidencia essas características. Ela tem ânimo, ela tem zelo por Deus, ela tem um coração missionário, ela quer ver o reino de Deus espalhado por essa terra. Portanto, irmãos, o contexto aqui de Atos, capítulo de número 2, versos 42 e 47, é esse contexto quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Nós vimos isso, né, já falamos para vocês, explicamos isso. E eu queria aqui pontuar mais 3 coisas significativas para que nós possamos entender aqui Atos, capítulo de número 42 e 47, e tirar alguns princípios teológicos, irmãos, para a nossa igreja. Em primeiro lugar, você tem que entender aqui que esses cristãos que se converteram a Cristo, né, eles eram judeus, e eles vão permanecer em Jerusalém. Percebam que o Espírito Santo desce, a igreja era em torno de 120 pessoas apenas, e por ocasião, irmãos, do derramamento do Espírito, e pelo sermão de Pedro, nós vamos perceber então que a igreja ela cresce estratosfericamente, e vai para 3.000 pessoas. Havia ali em Atos, capítulo de número 2, irmãos, mais de 15 nações representadas. E essas pessoas, elas se convertem, 3.000 pessoas, e elas vão permanecer em Jerusalém. Elas não querem sair de Jerusalém, porque o céu desceu na terra ali em Jerusalém. Percebam então que eles se tornaram cristãos e não querem sair ali de Jerusalém. E como resultado desse crescimento numérico da igreja, problemas vão acontecer. E quais são esses problemas? Primeiro, de logística. Imagine aí 3.000 pessoas que se convertem, entregam a sua vida a Jesus, não querem mais voltar para sua casa, abandonam os seus negócios, ficam em Jerusalém, aos pés dos apóstolos, não querem sair de Jerusalém. Aonde é que esse povo todo vai dormir? Onde é que eles vão morar? Então, o primeiro problema, para nós entendermos aqui o contexto, irmão, de Atos capítulo 2, verso 42 a 47, é esse. Criou-se aqui um problema logístico. As pessoas não tinham onde dormir. 3.000 pessoas se converteram. Segundo problema, de subsistência. Imagine aí você alimentar 3.000 pessoas que não tinham trabalho, largaram seus negócios e estavam ali em Jerusalém. Então percebam
que uma das diferenças, irmãos, de Atos para os nossos dias hoje é esse contexto. Eles permaneceram em Jerusalém, não tinham aonde ficar e não tinham o que comer. Por isso, criou-se problemas que nós vamos ver lá, já em Atos, capítulo de número 6. Problema que as viúvas dos gentios estavam sendo esquecidas. Não tinha comida para elas, não estavam dando comida. Então percebam então todo esse problema ali gerado em Atos capítulo de número 2. Segundo lugar, para que nós entendamos Atos capítulo de número 2 e o início da igreja, irmãos, é que os cristãos, os primeiros cristãos, eles não abandonaram os rituais judaicos. Percebam comigo, por favor, que eles, você vai perceber isso, eles continuam a observar as horas de oração. Eles vão, irmãos, na hora terceira, na hora sexta e na hora nona orar. Eles vão continuar em Jerusalém, indo para o templo. Eles vão continuar participando das festas. Um ano depois, Pedro vai ser preso, se você observar isso, né? Ele vai ser preso na época da Páscoa. Eles estão participando ainda dos rituais judaicos. Um judeu, ele era reconhecido por três coisas. Primeiro, ele cumpria a lei. E ele guardava a circuncisão, que era cumprimento da lei. Segundo, que marcava um judeu, todos conheciam um judeu, por isso, era a dieta que ele obedecia. Um judeu, ele não comia qualquer coisa. E terceiro lugar, irmãos, um judeu, ele guardava o dia de sábado. Então, os apóstolos, eles não tinham essa distinção clara. Eles ainda estavam nesse momento de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. E eu quero que você observe isso claramente. Você vai ver isso aí em Atos capítulo de número 3, verso 1. Observe comigo, por favor. Olha só o que os apóstolos fizeram. Eles não vão largar os rituais judaicos. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Capítulo 4, verso de número 31. Venham comigo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios. Me perdoe, irmãos. Capítulo de número 6, verso de número 4. Não, também não é isso. Eu quero que você... Não, eu digitei aqui, irmãos errados, mas eu coloquei o capítulo de número 3, verso de número 1, para que você perceba então que eles ainda permaneceram observando os rituais judaicos. Né? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai recriminar, dar uma reprimenda, capítulo de número 2, abra comigo, por favor. Gálatas, capítulo de número 2. Você vai perceber isso, que eles ainda continuaram guardando os rituais judaicos. E Paulo vai dar uma reprimenda em Pedro, capítulo 2, verso 11 a 14. Porque Pedro sentava com os gentios, e quando os judeus chegavam, Pedro então se esquivava de se juntar com os gentios. Diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem algum da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: e sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então percebam, irmãos, que ainda era muito forte nos primeiros cristãos os rituais
e a religião judaica. Você tem que perceber isso aqui claramente, para a gente entender o que está acontecendo. Esses judeus, eles ainda não haviam se separado dos costumes judaicos, eles ainda estavam na transição da antiga para a nova aliança, e por isso nós vamos ver essas discrepâncias nesses primeiros cristãos. Eu quero que você entenda isso claramente. Terceiro lugar, eu quero que você entenda aqui de maneira introdutória, que eles, irmãos, tinham uma ação extraordinária que nós não temos hoje, que é a atuação dos apóstolos. Percebam comigo, por favor, capítulo de número 2 de Atos, verso de número 43. Vamos abrir? Atos, capítulo de número 42. Vamos ler? Diz assim, verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então percebam que outra característica, irmãos, que distancia essa igreja da nossa igreja, é que eles tinham a presença das últimas testemunhas vivas da vida e do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. E as suas palavras, as suas pregações eram confirmadas por curas, milagres, por expressão do poder de Deus no meio da igreja. Então a igreja tinha os apóstolos. Hoje nós não temos os apóstolos. Então, por tudo isso que eu mostrei para vocês, nós devemos então manter as devidas proporções, porque tem muitas igrejas que interpretam Atos, capítulo de número 2, querendo aplicar, irmãos, de maneira literal para a nossa igreja, hoje. E nós devemos entender que nós não devemos fazer isso. Por isso, eu queria ver com vocês aqui alguns princípios, irmãos, de vida teológicos que essa igreja fazia e que deve estar presente na nossa igreja hoje. Nós devemos manter essa distância, claro, mas existem alguns princípios bíblicos, teológicos, aqui na vida deles, que independente da circunstância, independente do tempo ou da época, deve ser visto na igreja hoje. E quais são esses princípios que devem estar aqui? Olhem comigo, por favor, então, capítulo de número 2, verso de número 42 e 47. Nós vamos ver aqui o que essa igreja fazia de maneira clara. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja que persevera. Eles perseveravam em duas coisas. Veja aqui, por favor, verso 42, vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja comigo, por favor, verso de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Percebam que perseverar, irmãos, aqui significa atender e obedecer, né, a palavra que era ensinada para eles diariamente. Eles recebiam o convite dos apóstolos, possivelmente eles se reuniam no lugar do templo chamado Pórtico de Salomão. Lá no templo tinha um pórtico grande, eles marcavam para estar ali, né? Você vai ver isso, Atos capítulo de número 3, verso de número 11, vai dizer assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. E vai dizer, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, e dali ele pregava. E você vai ver, irmãos, então, várias vezes, o povo se reunindo então no templo, ali naquele pórtico de Salomão, para receber a instrução dos apóstolos. Então, essa igreja era uma igreja, irmãos, que crescia e estava cheia do Espírito Santo, porque o crescimento da igreja está ligado ao crescimento da palavra. E quanto mais eles aprendiam da palavra de Deus e divulgavam a palavra de Deus, mais essa igreja ela ia crescendo. Observe comigo esse link, né, do crescimento da palavra de Deus e também da igreja. Lucas ele vai registrar
ele vai marcar isso aqui pelo menos 3 vezes para nos mostrar que a perseverança no ensino, na aprendizagem da palavra de Deus, faz com que, irmãos, a igreja ela seja sadia e ela cresça naturalmente. Observe comigo, por favor, Atos capítulo de número 6, verso 7. Abra comigo, vamos ler, vamos consultar a palavra de Deus, vamos ver se é verdade. Olha só o que diz aí Atos capítulo 6, verso 7. Vamos ler? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava os discípulos, o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, de maneira definitiva, uma igreja cheia do Espírito, ela cresce quando a palavra de Deus, irmãos, é ensinada. E essa igreja, ela persevera dia após dia. Ela não desiste de ouvir a palavra de Deus. Ela não desiste de ouvir os sermões. Ela não desiste, irmãos, de ouvir aquilo que Deus tem para o seu coração. E vai dizer aí, crescia a palavra de Deus. E quando ela crescia, vai dizer aí que se multiplicava o número dos discípulos e até muitos sacerdotes judeus entregavam-se a fé a Jesus. Abra comigo, por favor, capítulo de número 12, verso 24. Olha só o que é que diz aí. Perceba que a perseverança na palavra de Deus, ela é muito importante para a igreja. E olha só o que diz aí. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Interessante isso, né, irmãos? O que se multiplica não são as pessoas? Sim. E à medida que se multiplicava as pessoas, crescia a divulgação da palavra de Deus. Atos capítulo de número 19, verso 20, vai dizer assim. Abra comigo, por favor. Lucas vai registrar. Ele quer que você perceba isso. Não é por um acaso que ele está registrando isso, irmãos. Ele quer que a igreja perceba isso. Que perseverar na palavra de Deus, irmãos, perseverar nos cultos, é uma maneira da igreja, ela, irmãos, está sadia e plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Vai dizer assim, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Uma das características da igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja, irmãos, que prevalece poderosamente pela palavra, pela aprendizagem da palavra. É uma igreja que ama a palavra. É uma igreja que não quer ouvir histórias, que não quer ouvir fábulas de velhas caducas, como diz o apóstolo Paulo. Não está interessado em experiências ou testemunhos particulares. Ela está interessada simplesmente na exposição genuína da Sagrada Escritura. Ela quer ouvir a palavra, ela quer aprender da palavra. E essa igreja aqui, meus amados irmãos, ela diariamente perseverava unânimes no templo. Perceba então aqui a importância da reunião cultica, da reunião para ouvir a palavra de Deus. Uma igreja então, irmãos, sadia, cheia do Espírito. É uma igreja que persevera na palavra de Deus. Em segundo lugar, uma igreja, irmãos, que persevera na palavra de Deus, é uma igreja que, além de perseverar na aprendizagem das Sagradas Escrituras, amar a palavra de Deus, né, são crentes que saem de casa querendo ler a palavra, são crentes que estão indo para trabalhar ou estudar, estão lendo a palavra, ouvindo a palavra, perseveram diariamente nos cultos, né, querendo ouvir a palavra, no dia do Senhor, querendo aprender da palavra de Deus. Essa é uma igreja sadia, não é uma igreja como nós vemos, irmãos, na história da igreja, que se desviou da palavra como um movimento liberal, e abandonou, né, as Sagradas Escrituras, né, para viver de um modo liberal, e tornou o evangelho social, daquilo que diz faça ou não faça, né, não atingindo o coração e deixando de falar de arrependimento. O evangelho liberal é assim. A teologia liberal abandonou as Sagradas Escrituras, rasgou a palavra de Deus. Esse é um extremo, né?
E por outro lado, também nós não podemos ser como o movimento das igrejas neopentecostais, que eles supervalorizam a experiência com Deus em detrimento da palavra. É outro problema. Então, enquanto o movimento liberal, né, rasgou a palavra de Deus, não crê em milagre, não crê em cura, tudo passa pelo crivo da razão. Os liberais, eles creem assim: você tem que me explicar, né, você tem que me provar com argumentos científicos. E eles rasgaram a Bíblia, não creem no sobrenatural. Nós também não podemos ir para o outro lado, irmãos, e só crer em experiência. E querer vivendo, experimentar, ter encontros misteriosos com Deus. Não. Perceba aqui que uma igreja equilibrada e sadia, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Então nós temos que entender isso. Faz bem para a sua alma. E você tem que dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, eu te louvo. Porque ainda existem igrejas hoje que pregam a tua palavra verdadeiramente. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu não quero ouvir mais nada, Senhor. Me mostra a tua palavra. E em segundo lugar, uma segunda característica, irmãos, de uma igreja sadia e cheia do Espírito, é uma igreja que comungava. Vejam aí comigo, por favor, verso de número 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 46. Me perdoe. Verso de número 44, 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, o que significa comungavam? Comungavam, irmãos, e comungar é uma característica, uma virtude da igreja que está cheia do Espírito Santo. Uma igreja que comunga, ela comunga em primeiro lugar da mesma adoração. Ela adora Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela comunga, ela adora, ela bendiz, ela, irmãos, tem um só coração na adoração a Deus. Ela conhece a Deus, Deus Trino. E essa igreja, então, que tem comunhão com Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma igreja também que comunga, irmãos, e trata das necessidades uns dos outros. Se você observar aí, vai dizer, irmãos, que essa igreja, ela era uma igreja que partilhava os seus bens à medida que havia necessidade na igreja. Claro que isso aqui era facilitado, porque, irmãos, entendam, aqui o contexto é judaico. E na antiga aliança, lá em Levítico, capítulo de número 19, versos 33 e 34, havia uma ordem para os judeus serem, irmãos, hospitaleiros. Então, os judeus, por natureza, eles hospedavam, irmãos, forasteiros, órfãos e viúvas. Era natural, então, aqui para essa igreja partilhar da sua casa e também da sua despensa. Era natural para os judeus fazerem isso por causa da lei. Eles aprenderam isso. Por isso, eles partiam o pão de casa em casa. E eles também aqui hospedaram essas pessoas, mais de 3.000 pessoas se converteram, e eles então hospedaram essas famílias. Essa era uma característica aqui desta igreja. Muita gente estava sem casa e muita gente estava sem pão para comer. Onde é que eles iam ser amparados? Pela igreja, pelos cristãos. Eles sabiam disso claramente. E ali então, irmãos, criou-se uma comunidade que nós chamamos de uma comunidade comunal. Eles comungavam, eles partilhavam de tudo isso. Isso aqui, irmãos, é um pouquinho perturbador. Como eu disse para vocês, nós devemos manter a devida proporção, né, entendendo o contexto, porque alguns movimentos na história da igreja, eles abraçaram esse viver comunal
que está descrito aqui em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Nós vamos encontrar, irmãos, por exemplo, os mosteiros na Idade Medieval, eles foram criados para que as pessoas, então, abandonassem a sua vida secular e vivessem dentro dos mosteiros, né, isso criado pela Igreja Católica, de uma maneira comunal. E muitos, então, vendiam seus bens, entregavam tudo para viver dentro do mosteiro. E nós vamos encontrar várias ordens, né? A mais famosa dela é a Ordem dos Franciscanos. Todos nós conhecemos, né, que eles tinham um voto, né, de pobreza. E eles então vendiam tudo. E eles entregavam aos pobres e viviam de uma maneira, né, comunitária na ordem franciscana dentro dos mosteiros. Isso foi criado em 1210. E nós vamos perceber também, mais para frente, já se aproximando, irmãos, dentro da Reforma Protestante, outra comunidade que também leu Atos capítulo de número 2 e criou uma comunidade comunal foram os anabatistas, né, lá na Alemanha, com Jacó Rutter, né, os ruteristas, eles criaram também essa maneira de viver comunal. Existe até hoje. E nós vamos, irmãos, ter aqui no Brasil, chegando aqui no Brasil, também vindo desde a Idade Média, né, desse período da Reforma de 1500, né, os menonitas. Os menonitas, eles se instalaram ali, né, no sul do Brasil, ali no Paraná. Se você colocar no YouTube, você vai ver várias reportagens deles. Eles vivem ainda dessa maneira, né, obedecendo Atos, capítulo de número 2. Eles abandonaram a tecnologia, vivem ainda com roupas, né, ainda da Idade Média, né, as mulheres se vestindo, né, como era ainda naqueles dias. Essa é uma característica deles, e eles vivem isso, né, até os dias de hoje. Tem outro grupo também, chamando os Amishes, que também, nos Estados Unidos, eles vivem aqui também, essa maneira de viver comunal. Irmãos, será que então a gente deve largar tudo, né, vender as nossas propriedades e viver então de maneira comunal e comungar, né, partilhar e ter tudo em comum? Será que nós devemos fazer isso hoje? Nós entendemos que isso não se aplica à nossa vida hoje, né? Hoje nós vivemos ainda esse contexto de muitas pessoas viverem em bairros diferentes e vir para uma igreja e ter uma vida eclesiástica comum. Mas nós não cremos, irmãos, que nós devemos vender tudo, porque isso não era obrigatório. Nós não vemos, irmãos, os apóstolos obrigarem as pessoas a venderem tudo para viver de maneira comunal, e nem o Senhor Jesus Cristo. A única vez que o Senhor Jesus fez isso, né, foi para o jovem rico. E o que o Senhor Jesus disse para o jovem rico? Vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue. Uma das únicas vezes que nós encontramos o Senhor Jesus Cristo fazer isso. Então percebam que não há nenhuma ordenança para que nós nos desfaçamos de tudo para viver então numa comunidade, irmãos, comunal. O modelo que nós abraçamos hoje é justamente esse, né, de nós virmos de nossas casas, partilharmos de uma vida eclesiástica comum, né? Todos aqui vivem de uma maneira conforme os princípios e a vida presbiteriana, como nós entendemos, e nós então comungamos adorando a Deus trino, como eles faziam, e também ajudamos, e essa aqui é uma responsabilidade social da igreja, à medida que cada um tem necessidade, então nós abrimos os nossos bolsos e ajudamos e cooperamos e cuidamos da vida daqueles que passam necessidade dentro da igreja. É para isso que nós temos, irmãos, também
né, a nossa junta diaconal, e é por isso que nós distribuímos cestas básicas dentro da nossa igreja e convidamos todos a participar disso, porque nós cremos que um princípio teológico que emana de Atos, capítulo de número 2, é justamente termos um coração terno e caridoso para aqueles que passam necessidades. Isso é ter uma vida em comum. Adorar a Deus juntos, né? Cuidar uns dos outros à medida que tem necessidade, visitar, amparar, pastorear. Então, esse princípio, ele deve, irmãos, ser visto em nossa igreja. E se você não participa disso, e se a sua família não tem sido instruída nisso, e se você não participa das programações da igreja, né, e se você não tem participado do calendário eclesiástico da igreja, então repense a sua maneira de ser e de viver como igreja. Igreja comunga, tem tudo em comum, tem um coração unânime, tem que estar diariamente perseverando como igreja. Então, se você, hoje ainda, depois de não sei quantos anos participando da igreja cristã, né, não tem assiduidade e frequência aos trabalhos da igreja, repense essa sua atitude. Porque todos aqueles que querem fazer parte da igreja devem viver, respirar a igreja, comungar, conhecer a vida dos irmãos, estar vindo para a igreja para orar uns com os outros, para sabermos o que nós passamos, visitar a casa uns dos outros. Isso é igreja. Vai dizer, irmãos, aqui no verso de número 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa é uma aplicação que eu queria então trazer para o seu coração. Venha à igreja, comungue, mas também abra a porta da sua casa como extensão da igreja e leve famílias que você, quem sabe, não tem um bom relacionamento ou não tem uma ligação e diga: meu irmão, eu quero conhecer sua família, você, porque a igreja verdadeira, e eu sou parte da igreja de Cristo, ela comunga e partilha, abre a porta da sua casa e comunga e dá uma refeição, compra lá uma coca de 2 litros, né, um pão, baguete desse tamanho, bate um papo, conhece e vamos orar. E vamos partilhar a palavra, e vamos orar. Irmãos, essa é a igreja que comunga, que é verdadeira. Portanto, se você não é hospitaleiro, né, como deveria, né, se você não convida a igreja para estar na sua casa, repense isso. A igreja verdadeira, ela precisa ser assim. E nós falhamos muitas vezes nisso. Eu, como pastor, falho nisso. E às vezes colocamos desculpa nos nossos muitos trabalhos e muitas coisas que devemos fazer. Mas a igreja verdadeira, irmãos, ela é hospitaleira. E as suas famílias, elas são hospitaleiras. Porque assim ensina a palavra do Senhor. E se nós queremos perseverar na palavra de Deus, nós devemos levar isso para uma atitude prática. Terceiro lugar, irmãos amados, não me alongando muito, eu vou correr aqui um pouquinho mais. Outro princípio teológico que nós observamos aqui e que deve ser visto em nossa igreja, irmãos, é a oração. Vai dizer aí que eles oravam, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E percebam que os apóstolos, eles davam o exemplo. A liderança dava o exemplo. E vai dizer aí, como eu li para vocês, no capítulo de número 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Havia, irmãos, 3 momentos de oração no calendário judaico. Todos os dias, a hora 3ª, a hora 6ª e a hora 9. 9 horas da manhã, meio-dia e 15 horas, que era já no final do dia para o judeu.
E eles estavam em oração. Percebam aqui que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ora. Em Atos, irmãos, nós vamos ver Lucas registrando aqui que essa igreja perseverava em oração. Olhem só comigo, eles estavam no templo orando, né? E eles estavam, irmãos, de casa em casa orando. A igreja começou com uma reunião de oração. Olha comigo aqui alguns textos. Atos capítulo 1, verso 14. Vamos ler todos juntos? A igreja começa em oração. Vamos ler? Diz assim, todos juntos, leamos. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja começou com oração. Observem comigo, meus amados irmãos, que os líderes da igreja iam orar. Capítulo de número 3, verso de número 1, nós vimos isso. Observem comigo, por favor, agora, que uma igreja cheia do Espírito Santo, que ora, ela treme. Capítulo de número 4, verso de número 31. Vamos ler? Capítulo de número 4, verso 31. Leiamos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Percebam que uma igreja, irmãos, que ora, ela treme. Irmãos, o lugar onde ela está faz corações tremerem. Percebam, irmãos amados, que essa igreja é uma igreja que ora. Olhem comigo, por favor, que a prioridade, irmãos, da liderança da igreja é justamente, irmãos, orar. Olhem comigo, capítulo de número 6, verso de número 4. Vamos ler? Capítulo 6, verso 4 diz assim: E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A prioridade da liderança da igreja é justamente orar e se consagrar à palavra. Olhem comigo, por favor, irmãos amados, capítulo de número 12, verso 5. Deus vai abrir aqui as portas para que o evangelho saia de Jerusalém. E agora, meus amados irmãos, alcance todo mundo. Olhem comigo, capítulo de número 12. Me perdoem, capítulo de número 13, verso 1 a 3. Vamos ler? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso, de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. E a partir de agora o evangelho vai sair de Jerusalém e vai alcançar, irmãos, a Ásia Menor, vai alcançar o Oriente, vai alcançar a Europa, vai se espalhar por todo o mundo por causa de uma reunião de oração e jejum. O princípio que nós tomamos aqui para a nossa igreja de Atos, irmãos, é que uma igreja, ela não fica de pé se não tiver reunião de oração. Nós precisamos entender que precisamos estar reunidos em oração se nós queremos o bem da igreja. Uma igreja fraca, uma igreja começa a ficar trôpega, os seus pulmões começam a secar. E aí, irmãos, ela vai ter o problema que a Covid, né, hoje afeta os pulmões e vai para a UTI e morre. Divide, tem cismas, tem problemas, porque é uma igreja que não ora. Eu quero então que você observe que a igreja, ela permanece ou fica de pé pela reunião de oração. E faz muito bem você, que é um crente da igreja presbiteriana do UNA, entender que você precisa vir à reunião de oração. Porque Deus, irmãos, quer trabalhar através da sua vida como instrumento para erguer e para sustentar essa igreja. Irmãos amados, nada será feito em nossa igreja se nós não orarmos, perseverarmos em oração e pedimos ao Senhor: estende o teu reino, Senhor,
traz o céu aqui à terra, ó Deus, como tu fizeste. Senhor, opera através dos crentes aqui. Levanta presbíteros, levanta diáconos, levanta missionários, Senhor. Levanta pastores do nosso meio. Senhor, por favor, ouve as orações que fazemos aqui neste lugar. Se não houver oração, irmãos, não há prosperidade do reino de Deus. Crentes enfraquecem, crentes ficam mal, crentes ficam desanimados. Percebam que a igreja sadia é uma igreja que tem a sua reunião de oração pujante. Por isso, não é de somenos. Você que não vem à reunião de oração na igreja, está roubando a igreja. Está subtraindo da igreja o poder que ela deveria ter para expandir os seus limites no poder do Espírito Santo. Portanto, não roube a igreja. Ore pela igreja, mas também venha orar na igreja. Deus espera isso, irmãos. Deus espera isso. Em quarto lugar, irmãos, outro princípio aqui, para a nossa igreja ser cheia do Espírito Santo, é justamente uma igreja que adora. Olha só, vamos ler aí, verso de número 47. Vamos ler juntos? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Percebam aí que a expressão louvando a Deus mostra aqui, irmãos, que essa igreja era uma igreja que acordava adorando ao Senhor, cantando louvores, cantando hinos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá, irmãos, em Efésios, capítulo de número 5. Abra comigo, por favor. Como é uma igreja cheia do Espírito Santo? Observe comigo, o que a palavra de Deus diz? É uma igreja que louva a Deus. Olhem comigo, vamos abrir, por favor. Capítulo de número 5, verso de número 18, 19 e 20. Vamos ler? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como é uma vida e uma igreja cheia do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora a Deus, que canta ao Senhor, independente das circunstâncias. Abram comigo, por favor, para Atos, capítulo de número 5, verso de número 41. Diz assim a palavra de Deus: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, alegrando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O contexto aqui é que os apóstolos, eles são presos, chicoteados, eles são açoitados, e eles se alegram, se regozijam. E veja só, irmãos, no capítulo de número 16. Atos 16, verso de número 25. Vamos ler todos juntos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Irmãos amados, nós precisamos entender que um dos sintomas que você está sadio na sua espiritualidade é você já levantar cantando louvores ao Senhor. É você passar o seu dia adorando a Deus e glorificando a Deus por tudo o que você passa. Até mesmo em circunstâncias adversas, em meio a dores, em meio à pandemia, em meio à depressão, em meio ao caos, uma pessoa que está plena, cheia, refrigerada pelo Espírito Santo, é uma igreja que adora. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós não abrimos mão de aqui na igreja
né? Mesmo num período de pandemia, onde as igrejas estão cantando dos cânticos, nós não abrimos mãos de cantar no dia do Senhor e cantar bem e louvar a Deus. Porque, meus amados irmãos, esse é o momento que nós não teremos mais na face da terra ou na semana. Nós devemos adorar ao nosso Cordeiro, que tirou o pecado do mundo e nós, de uma maneira, irmãos, aberta, grande. Adorar a Ele, porque a igreja cheia do Espírito, ela canta ao Senhor. Por isso eu queria dizer para você, se os seus lábios estão cerrados, se muito tempo você não levanta cantando, pulando, se regozijando em Deus, como Davi fazia, repense a sua vida cristã. Comece o seu dia adorando ao Senhor. Vá dormindo cantando ao Senhor. Irmãos, veja que o apóstolo Paulo vai dizer, uma vida cheia do Espírito Santo é você cantar, entoar louvores ao Senhor, falar com hinos, cantar salmos. Faça isso. E nós queremos dizer que a liderança dessa igreja, ela faz de tudo para que você perceba que um dos sintomas que você está bem com Deus é você sair cantarolando. E essa igreja vai fazer de tudo para que você cante os louvores a Deus. Para que você tire os louvores do mundo, as músicas do mundo do seu coração. Sai, Satanás! E que venham os louvores de Deus. E que você seja cheio do Espírito Santo, pleno dele. Saiba disso. É isso que Deus espera desta igreja. Em último lugar, irmãos, para que nós tenhamos uma vida autêntica, nós precisamos então entender que um outro princípio é evangelizar. Eles evangelizavam. Vai dizer aí no verso de número 47, capítulo 2, vamos ler? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Perceba, em primeiro lugar, aqui, que quem está acrescentando a igreja, como nós falamos anteriormente para vocês, é o Senhor. Então, essa ação de Deus na vida dos crentes, que perseveram na palavra, perseveram em partilhar os seus bens, as suas coisas, cuidar dos outros, que perseveram, irmãos, em oração, em adoração a Deus. Deus então usa a vida dessas pessoas para poder pregar o Evangelho e fazer a igreja crescer. Eu queria mostrar para você, meus amados irmãos, que se nós olharmos simplesmente para o verso de número 42 e excluirmos o verso de número 47, a igreja não é completa. A igreja que cresce, que está plena de Deus, é aquela que vai aumentando de número. E como é que se aumenta de número? Através da evangelização, que você particularmente faz, mostrando na sua vida piedade. E as pessoas vão chegar para você, o que é que você tem de diferente na sua vida? E as pessoas vão então querer saber. E elas vão querer frequentar a sua igreja. E elas vão querer ter a vida ordenada, ajustada como você tem. Irmãos, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você vai atrair as pessoas para o reino de Deus. Percebam que a igreja aqui, irmãos, ela crescia. Esse é um sintoma de uma igreja que está bem, que está cheia do Espírito Santo do Senhor. Deus ama tanto a você e ama tanto usar você. E Ele quer tanto ver pessoas se consagrando ao Senhor através da sua vida, que Ele, irmãos, vai usar seus lábios, a sua conduta, o seu comportamento, para ir trazendo pessoas para a igreja. Uma igreja, irmão, cheia do Espírito Santo, ela tem um coração missionário. Ela, percebam aqui, vai enviar os apóstolos. Barnabé, Paulo, eles vão ser enviados para poder fazer missões. Então, meus amados irmãos, hoje que você seja Barnabé, hoje que você seja Paulo, e que Deus esteja separando a sua vida e você em submissão ao Evangelho, para pregar aonde você está,
essas boas novas do reino de Deus. Concluindo nesta noite, quero que você perceba então que faz muito mal a igreja, os jovens, os adultos, as mulheres, né, a sociedade das igrejas não ter uma consciência missionária, não ter uma consciência evangelística. Irmãos, nós como igreja precisamos fazer de tudo para colocar em nossas programações evangelismo. Isso é pregado para que você entenda que um presbiteriano não é um sorveteriano. Você não deve estar de braço cruzado. Você deve estar agindo particularmente, de maneira privada, para que o evangelho seja proclamado pela sua vida e pela sua família. E a nossa igreja, irmãos, também. E a liderança da igreja tem que ter zelo e fazer programações evangelísticas e para abençoar a comunidade que está em torno de nós. Seu vizinho, de prédio, de condomínio, de casa. Eles precisam conhecer o evangelho. Então você é um missionário. Deus não chama crentes de banco. Deus chama cristãos para serem missionários. E você é um missionário. Você não pode ter o título oficial, mas saiba que todo crente tem que ser um missionário. Então, que você não tenha essa pecha de ser um sorveteriano, que não contribui com missões, que não dá oferta para missões, que não escolhe uma família missionária para poder contribuir com o seu ministério. Não faça isso. A nossa igreja, ela prega missões. Nós ajudamos missionários. A nossa igreja contribui com congregações missionárias, com famílias missionárias. E nós queremos que você entenda que um dos princípios teológicos de uma igreja sadia é ser missionária. Portanto, meus amados irmãos, uma igreja viva, uma igreja sadia, uma igreja cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, ela está ligada à palavra de Deus. Em segundo lugar, ela está ligada aos irmãos em amor. Em terceiro lugar, ela está ligada a Deus em adoração, em oração, em reverência e submissão. Em quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está ligada ao mundo em evangelização. Portanto, não precisamos mais orar por um novo Pentecostes. O Espírito Santo já veio, já desceu sobre a igreja. Agora, irmãos amados, o que nós devemos fazer é orar, dizendo: Senhor, enche-me. Espírito Santo, enche-me. Mais cheio quero estar. Enche-me. E quanto mais cheios do Espírito, irmãos, mais missionários, contribuidores com o reino, mais servos seremos de Deus. E a nossa igreja será mais parecida com aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe-nos pela sua palavra. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor e peça a Deus força para que você possa viver isso na sua vida. Vamos orar.